Existem cultos que nós precisamos levar muito a sério, principalmente o culto de primícias. Porque, como foi falado no começo, o culto, na adoração também, primícias vai falar sobre o primeiro, primícias vai falar sobre o começo, primícias vai falar sobre que nos aponta uma direção. Eu gosto, principalmente do Velho Testamento, quando começa em Êxodo, quando o Senhor fala começa a liberar as leis, são as leis que o Senhor libera para organizar o povo perdido. Imagine 3 milhões de pessoas morando no Egito, onde eles não tinham nenhuma lei, eles não tinham nenhuma ordenância, eles não tinham um apontamento. E quando o Senhor tira o povo do Egito, eles passam por uma transição no deserto. O deserto é um lugar de organização. O deserto é um lugar a escola do Senhor, a escola de Deus. Eu chamo de deserto porque o deserto ele não tem distrações. O deserto não tem distrações. Quando você pega Mateus, no capítulo 4, a Bíblia diz: o Espírito Santo levou Jesus aonde? O Espírito Santo levou Jesus, Mateus capítulo 4, ao deserto, para ser tentado por quem? Para ser tentado pelo diabo. E a Bíblia diz que no deserto, quando Jesus está sendo tentado pelo diabo, não apareceu ninguém, não apareceu João Batista, não apareceu o profeta, não apareceu ninguém, não apareceu nenhum dos discípulos, não apareceu ninguém, porque quando o Senhor quer nos ensinar algo e não quer que nós venhamos nos perder do seu ensino, Ele nos leva a um lugar que vai ser só você e Ele. Assim era o povo no deserto, porque o deserto é um lugar onde você vai começar a entender o que é prioridade e o que não é prioridade. E quando o Senhor tira o povo do Egito e leva eles para o deserto, o povo não sabia o que era lei, o povo não sabia o que era casa, o povo não sabia o que era adoração, o povo não sabia nada. O povo tinha o seu Deus como Faraó. E no Egito tinha muitos deuses, Deus Ra, Afrodite, tinha muitos deuses ali que o povo servia. E o Senhor começa no deserto a ensinar o que era adoração. No deserto que o Senhor fala: deixa o meu povo ir para que eles possam me adorar. É no deserto. Isso também fala que, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo que as pessoas não têm prioridades. É um tempo que as pessoas não têm foco, as pessoas não têm um direcionamento. Hoje qualquer coisa nos distrai da fé. Hoje qualquer coisa nós nos perdemos. Hoje qualquer coisa dá motivo para sair da igreja. Hoje qualquer coisa dá vontade de largar o ministério. Hoje qualquer coisa dá vontade de largar a família e casar novamente. Quantas pessoas estão no terceiro, quarto, quinto casamento? Hoje, se você vê a realidade que nós estamos vivendo hoje as pessoas não têm prioridade. O que é prioridade? Aquilo que é primeiro. E é tão poderoso isso no Senhor, porque quando você tem um povo no Egito que não tem lei, é um povo desorganizado. Um povo que está no Egito é um povo que não é organizado. É um povo totalmente estruturado. É um povo que não tinha realmente uma estrutura psicológica, emocional e espiritual. Era um povo extremamente que não tinha fundamentos. Então quando o Senhor leva o povo para o deserto, a única coisa que o Senhor falou assim: vamos para o deserto para me adorar. E a primeira coisa que o Senhor fala: me adorar. E a Bíblia diz que o povo ia ficar no deserto 40 dias. E o povo ficou 40 anos por quê? Porque quando você sai do Egito, você vai para o deserto, e você não permite o Senhor te educar, te ensinar, te estruturar, te apontar no caminho, você morre. Porque o deserto não é o seu lugar, Canaã não é o seu lugar. O deserto não é para você morar. O deserto é um lugar de transição. Mas é um lugar também que o Senhor alinha seu corpo, a sua alma e seu espírito. É um lugar que Deus organiza a sua vida e te mostra você prioridade. Então quando o povo está no deserto, está indo para um lugar que estava tudo pronto, a primeira coisa que o Senhor estava fazendo, um povo que não tinha um Deus, um povo que não tinha leis, um povo que não sabia nada de estrutura civil, que o Senhor estava organizando uma sociedade. Israel tinha se perdido como povo, como nação. Então quando o Senhor leva o povo para o deserto, Ele estava levantando uma nação. Vós sois geração eleita, sacerdote real,
nação santa, povo exclusivo de Deus, estava começando a levantar uma nação no deserto. O deserto não mata ninguém que é obediente ao Senhor. O deserto só mata quem é desobediente. Quem não quer ser organizado, quem não quer aprender sobre prioridade. E o Senhor começa dando leis e estabelecendo decretos para organizar um povo que não tem uma organização. E o Senhor mostra as leis sacerdotais, o Senhor mostra a lei do povo, o Senhor começa a mostrar cada lei dos pais, e o Senhor começa organizando o povo. E todo rebelde, a gente sempre fala isso na liderança, toda pessoa que é submissa a uma liderança é uma pessoa que morre sozinha. Toda uma pessoa que ela não obedece leis, não obedece uma liderança, é uma pessoa que ela vai morrer sozinha. Porque a obediência não gera recompensa. Toda obediência não gera recompensa. E quando o Senhor está ensinando a Israel que eles precisavam conhecer o verdadeiro Deus, porque eles não sabiam quem era Adonai, eles não sabiam quem era Yahvé, eles não sabiam quem era esse Deus. Porque a Bíblia diz que quando José morre, a Bíblia diz que a geração de José passou, ela morreu e o povo se tornou escravo. Todas as vezes que você não tem um foco na sua vida, você não tem prioridade na sua vida, você se perde, você morre, você se desestrutura. Por isso a Bíblia vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a direção. Querido, você pode ganhar R$1 milhão. Se você não tiver um foco, você quer R$1 milhão e se torna pobre novamente. Se você tem um casamento e você não sabe o seu papel, porque muitas vezes nós queremos trocar os papéis. Se você tem um casamento e você não sabe se quer ser esposa, você mata o seu marido. Se o marido ele não sabe o que é ser sacerdote, o que é ser um homem, ele mata a sua esposa. Nós precisamos entender para que o Senhor me chamou. Eu preciso me entender qual que é o meu objetivo de vida, qual que é o propósito do meu ministério. Essa semana eu estava conversando com um rapaz e ele falou assim: pastor, eu sei o meu ministério. O que eu preciso fazer? A única coisa que eu falei para ele assim: a única coisa que você precisa fazer agora é investir no seu ministério. Ah, pastor, mas eu estou incluindo isso aqui na igreja, eu estou fazendo isso aqui na igreja. Ele me falou umas 3 coisas que ele estava fazendo, mas o ministério pelo qual o Senhor chamou ele para fazer, ele não estava fazendo. E eu falei para ele assim: você pode fazer tudo isso, mas o maior objetivo que o Senhor te chamou, o Senhor está fazendo. E sabe o que é muito perigoso? Porque Deus não chamou você para fazer 3, 4 coisas. Deus nunca chamou ninguém para fazer 3, 4 coisas, 5 coisas. Deus chamou as pessoas sempre para fazer uma coisa só. Pedro vai dizer em Atos capítulo 6, versículo 3, quando Pedro diz assim: gente, a igreja aumentou, vamos levantar diáconos para que possam servir as mulheres em suas casas, levar o donativo, para levar a alimentação. Eu e os discípulos, o apóstolo, nós vamos manter a oração e a palavra. Pessoa que faz muita coisa se perde, e pessoa que faz muita coisa não faz com qualidade, você não tem tempo. Então quando o Senhor fala para Israel as primícias e consagrar a família, consagrar o primeiro filho, consagrar tudo que era primeiro, ele estava lembrando assim: ó Israel, todas as vezes que vocês se perderem, vocês vão lembrar do início. Sabe, querido, todas as vezes que nós nos perdemos é porque nós esquecemos do início. Por que o casamento se perde, o casamento se acaba? Todo casamento, algumas pessoas, no início do casamento, eu não tenho aquela palavra que diz: casamento é difícil, casamento é complicado, casamento só é complicado porque você casou. Você é o problema do seu casamento. Mas segundo a Bíblia, o casamento ele começa com o quê? Com uma ansiedade. O casamento ele começa com a preocupação da noiva, o noivo organizando o quê? Uma festa. Casamento, a maior preocupação é organizar uma festa. Casamento é festa, querido. Casamento é celebração. Então quando você casa, você está apaixonado pelo seu marido, você está apaixonado pela sua esposa, é a melhor pessoa do mundo, você está fascinado com ela. Quando uma pessoa de 20 anos, 30 anos casada quer separar, porque ela esqueceu o início. Por que ela casou? Ela estava apaixonada, ela estava amando, ela desejava aquele homem, aquele homem desejava a sua esposa. Quando o desejo e a admiração acaba no início, você perde aquilo que era primeiro na sua vida. A nossa vida só se torna uma bagunça porque você vai esquecer os princípios que norteiam a nossa fé, norteiam a nossa vida. Uma vida bagunçada é porque ela não tem o que é prioridade.
Senhor estava ensinando isso a Israel. Olha a nossa geração hoje, olha a igreja hoje. Eu tenho colocado algumas coisas sobre heresias nas minhas redes sociais. E como que as pessoas têm entendido isso, mas obedecido muito pouco. Eu tenho um vídeo nas redes sociais que tem mais de 1 milhão de visualização, mais de 20 mil comentários. E como você vai perceber, é tudo cristão. Tudo cristão. Porque hoje nós percebemos que as pessoas não têm prioridade, é uma bagunça emocional, psicológica e espiritual. E quando você vai perceber, por que você está desse jeito? Ah, por que você está assim? Ah, porque aquela irmãzinha lá no fundo, aquela irmãzinha falava isso, aquele irmãozinho falava isso, aquele irmãozinho, aí eu saí da igreja. Mas quando você vai perceber, você saiu da igreja, sabe por quê? Porque você não priorizou o que era primeiro na sua vida. Porque quando você entrou na igreja, para se arrepender dos seus pecados. Quando você entrou na igreja, você era um miserável pecador. Quando você entrou na igreja, você não era ninguém. Aí quando você se torna alguém, você quer sair da igreja. Quando você tiver o seu ministério, você quer sair da igreja. O que te motivava é o Senhor. Agora o que te motiva é cargo na igreja, um aplauso. Oh, você é bacana, você é legal. Não, querido, que nos prioriza e nos deixa na igreja é porque eu sou um pecador e preciso da graça e da misericórdia de Deus. É isso que nos faz estar na igreja. É isso que nos faz estar na igreja. É quando eu entrei porque era um pecador e continuo um pecador ainda e precisando da graça e da misericórdia de Deus. Quando nós paramos para olhar para Deus, começamos a olhar para as pessoas, nós perdemos o nosso objetivo. Que o nosso objetivo é cristocêntrico. Cristo, a centralidade da minha vida emocional, psicológica e espiritual. Cristo. E quando nós perdemos Cristo, nós perdemos o sentido da vida. Quando nós perdemos o Cristo, nós perdemos aquele que nos motiva, aquele que nos alegra, aquele que é a fonte da vida. Nós perdemos o sentido da esperança da manhã. A esperança da manhã ainda é o Senhor, que meu dia vai ser melhor. Cristo é a nossa esperança. Começa a organizar a sua vida, começa a fazer na sua vida aquilo que você quer. Ah, pastor, estou chateado, sai da igreja. Ah, estou chateado de terminar o casamento. Ah, estou chateado de sair do serviço. Ah, estou chateado de fazer isso. Faz isso, faça a sua vontade, aonde você vai parar. Agora entra pro teu quarto, fecha tua pai. Eu quero matar uns 200. Eu quero mandar todo mundo para o inferno, Pai. Mas eu estou aqui pela tua misericórdia. Venha ser as minhas mazelas. Senhor, você sabe como é que está o meu coração e minha mente. Querido, quando você estiver em guerra, vai para o teu quarto, fecha a tua porta. O teu Pai que te vê em secreto, ele te recompensará. A Bíblia vai dizer: estáis ansiosos, peça em oração ao Pai que vê todas as coisas. Filipenses vai dizer: se você está ansioso, vai orar ao teu Pai. Hoje não, nós queremos brigar com as pessoas. Hoje não, hoje nós não temos prioridades. Hoje nós não sabemos que Deus está no começo. Hoje Deus está no último, lá atrás. Deus fica em terceiro, quarto, quinto lugar na nossa vida. Hoje todo mundo está cheio de razão. Hoje todo mundo tem argumentos que fundamentam as suas emoções e as suas decisões. Mas quando você vai perceber, Cristo não é a centralidade. Cristo, como a Bíblia vai dizendo assim nesse versículo, onde fala sobre as leis civis e religiosas, capítulo 22, vai falar sobre as leis civis e religiosas. Então o Senhor está ensinando, trazei no meu tempo as primícias. Primeira coisa, Eclesiastes capítulo 3, tudo tem um tempo. Diga comigo, tudo tem um tempo. Toda obediência atrasada é desobediência. Toda obediência atrasada é desobediência. Eu estava numa determinada igreja que o Senhor pediu para as mulheres fazer um propósito da sua vaidade e cortar o cabelo. E passou-se uns 2, 3 anos, uma irmã chegou perto de mim e disse: pastor, eu queria fazer esse propósito das irmãs fez. O Senhor está queimando o meu coração. E as pessoas é meio doido de falar comigo, querido. Para quê? Se você quer ouvir a verdade, meu, prepara para falar que você é verdade. Ela falou assim: pastor, eu quero fazer esse propósito. Eu falei assim: irmã, você pode até fazer, mas o tempo do propósito passou.
Quando o Senhor pediu nesse tempo. Por quê? Porque esse tempo daria um resultado para Deus e não para você. Se você fazer agora porque você está sentindo um temor no seu coração, e você quer fazer porque você está se sentindo excluída, os olhos dela enchem de lágrimas na hora. Mas 10 pessoas te colocam, não, irmão, faz, não vai ser top, nós fizemos e tal. Eu falei para ela assim, irmão, não faça. Porque você perdeu o tempo de uma palavra. Eu não posso fazer no meu tempo, eu tenho que fazer no Kairos. O que é o Kairos? Kairos significa o tempo de Deus. O Cronos é o tempo do homem. E hoje nós queremos organizar a nossa vida dentro do Cronos, dentro do nosso tempo. Senhor, eu estou triste, vem cá fazer a minha vontade. Não, o problema é se você está triste. Se você tivesse obedecido a minha palavra semana atrasada, você não estaria nesse posicionamento que você está hoje. Sabe, querida, existem algumas coisas que o Senhor fala conosco e nós queremos fazer. Senhor, confirma comigo. Senhor, confirma comigo. Deus às vezes liberou uma palavra há 10 anos atrás. Nós estamos colocando isso no grupo de intercessão. Existem orações que Deus vai responder, mas a oração que Deus vai responder não vai responder da sua forma, do seu jeito. Deus pode usar uma mula que nós colocamos, Deus pode usar um ímpio, uma pessoa desviada, uma pessoa alcoólatra, um viciado para dizer para você, eu estou sentindo no meu coração, não sei porquê, mas eu sinto falar isso com você. Era a resposta que você estava buscando. Era a resposta que você estava buscando. Porque todas as vezes que você ora em uma situação da sua vida, Deus vem e vai te liberar uma palavra, que essa palavra vai organizar a sua vida. A nossa vida só é uma bagunça porque Cristo não está no primeiro. Porque quando Cristo vem na nossa vida, a primeira coisa que Ele faz é organizar a nossa vida, colocar as coisas no lugar. O que o Senhor estava fazendo com Israel é colocando cada função civil em seu lugar. Deus estava ensinando a Israel a ser uma nação. Então Deus estava organizando o culto, Deus estava organizando o sacerdócio, Deus estava organizando tudo aquilo que Ele queria, porque era um povo bagunçado. Agora traz à memória todas as vezes que a sua vida se tornou uma bagunça. Foi no momento que você parou de obedecer a Deus. Você pode perceber, todas as vezes que a nossa vida se torna uma bagunça, Deus saiu da centralidade. Deus saiu da centralidade. Quer ver algo muito importante? É quando você está desempregado. Você participou de todas as orações. Você começa, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Naquele momento, você está movido por necessidade. Pastor, estou perdendo meu casamento. Você começa a orar. Você está movendo por necessidade. Todas as pessoas que movimentam por necessidade não colocam Deus como prioridade. E o grande problema é que o Senhor vai dizer que nós não podemos adorar ou servir o Senhor por necessidade. Deus não é um supermercado. Deus não é um pastor que quer só fazer o seu casamento. Deus não é alguém que vai liberar uma porta de emprego para você. Não, Deus não é isso. Deus é Senhor de todas as coisas. Ele quer ser o seu Deus. Esse que o Senhor estava ensinando a Israel. E a grande dificuldade do deserto é que o deserto você só pode depender do Senhor. O deserto você não depende de homem, você depende só do Senhor. E depender do Senhor, querido, depender do Senhor não é para todo mundo. Depender do Senhor vai exigir de você fé. Fé é o fundamento das coisas que não se vê, mas fala verdadeiro das coisas que se esperam. Você não sabe quem criou todas as coisas, mas você sabe que é Deus. Você não viu, mas você crê porque o Espírito Santo está na sua vida. E você sabe que a qualquer momento Ele vai fazer alguma coisa. Aleluia. Então o Senhor estava começando a ensinar a Israel. E o grande problema é que toda pessoa que não permite o Senhor organizar a sua vida se torna um rebelde. Pergunta uma menina que quer namorar. Pastor, quero namorar, pastor. Ele é bonito. Ele é um príncipe, um menino bonito, pastor. Quero namorar. Ele serve ao Senhor? Não. Mas a gente fala daquela oração besta. Não, pastor, não vou pagar o preço. Mentira, você não paga nunca. O dia que você toma o primeiro tapa na cara, você quer se separar. O dia que a primeira violência sexual, você quer separar. Mas nós somos como o povo do deserto. Eu falava isso nas redes sociais. Existem pessoas que estão prontas para sair do Egito, mas existem pessoas que não estão prontas para sair do deserto.
Pastor, mas como assim? Existem pessoas que querem sair do sofrimento, mas existem pessoas que já acostumaram com o sofrimento. Então o deserto é bom. O deserto é um lugar que muitas vezes você não tem companhia, você não tem ninguém. Mas você está tão acostumado com o sofrimento que você acha que o deserto é o seu lugar. E você não quer obedecer a ninguém, você não quer ser submissa a ninguém, você não quer organizar a sua vida, tá bom. Ser um pouquinho feliz hoje, tá bom. Casar com qualquer pessoa, tá bom. Ter qualquer amizade, tá bom. Você está acostumado a sofrer lá atrás. Então quando Deus começa a tratar a sua vida, quando Deus começa a organizar a sua vida, você fala assim, não, você não toca nessa área, deixa essa área comigo. Não, você não toca nessa área aqui, porque essa área eu já fui ferido lá atrás. Eu não vou voltar a pedir perdão ao meu pai, eu não vou voltar a pedir perdão à minha mãe, eu não vou voltar a pedir perdão àquela pessoa que me feriu. Não, tá bom, já existia aquele problema, tá bom. Mas aquela ferida está ali dentro. Isso fala de pessoas que não querem ser organizadas. A primeira dificuldade do povo no deserto, o que eles pediram? Moisés, é melhor nós termos voltado para o Egito. Era melhor comer as cebolas de Faraó. Esse é o grande problema de muitas pessoas quando entram para a igreja. Eles não querem mudar a sua vida, não querem terminar um relacionamento, não querem sair do emprego que está roubando a fé dele. Ele não quer sair daquele lugar de conforto que muitas vezes está exigindo dele, tocando na fé dele. Muitas vezes não quer abrir mão de muitas vezes um lugar que está confrontando dentro do seu interior. Deus não te chamou para você ficar no deserto, querido. Deus te chamou para você entrar em Canaã. Canaã é um lugar de obediência ao Senhor. Canaã é um lugar que você depende de Deus. Canaã é um lugar onde o Senhor, você não fez nada, quem te colocou lá foi Deus. E é este lugar que o Senhor tinha para morada para Israel. Mas primeira coisa, você precisa mudar a sua mentalidade. O nosso maior problema hoje, nessa geração, é mentalidade e emoção. Os maiores problemas hoje que nós estamos tendo nesse tempo é emocional e mental. Nunca se falou numa geração sobre ansiedade e depressão. Nunca se falou. Por quê? Porque as pessoas hoje não querem mais participar de oração. As pessoas não querem mais participar de monte. As pessoas não querem mais jejuar. As pessoas não querem mais ler a Bíblia. Olha o tanto de heresia que está acontecendo, pastores pregando que não tem base bíblica. Eu fiquei esses dias, tudo aquilo que não tem base bíblica, que não está escrito, é heresia. As pessoas hoje estão muito sentimentalistas. Aí você vai perceber, irmã, qual foi a última vez que você fez um jejum? Qual foi a última vez que você pegou a sua Bíblia para ler? Qual foi a última vez que você fez uma consagração? Qual o teu nível de amizade? Quem é teus amigos? Quem é as pessoas que rodeiam a sua vida? Quem é as pessoas que têm influência na sua vida? Quando você vai perceber, é pessoas que não têm fé, é pessoas que não conhecem da palavra do Senhor, é pessoas desestruturadas, é pessoas que saem de 2, 3, 4 igrejas, é pessoas que não têm uma vida com Deus. Aí você quer colocar o Senhor como prioridade na sua vida? Nunca. Você quer suportar situações difíceis na sua vida? Nunca. Aí você me mostra as tuas amizades. Paulo vai dizer: as más companhias corrompem os bons costumes, querido. Toma muito cuidado com quem você anda, porque com quem você anda tem o poder de influenciar as decisões da sua vida. Com quem você anda tem o poder de influenciar as decisões da sua vida. E isso é muito sério. Nós estamos pegando uma geração extremamente perdida. Nós estamos pegando uma geração de convertidos perdidos, que não tem fundamento, não tem alicerce dentro da vontade da palavra do Senhor. É uma geração que não conhece o louvor. Esse dia eu estava vendo um podcast. Eu gosto desses negócios. O rapaz tocava há 20 anos na igreja. Certo pastor fez uma pergunta para ele. Ele não soube responder. Aí ele falou assim: como que você quer conhecer de adoração se você não conhece o Deus que você adora? Como que você quer falar sobre adoração se você não conhece o Deus que você adora? E se você se você quer conhecer o Senhor, se você quer realmente entender o que Deus gosta, o que Deus não gosta, está de Gênesis Apocalipse. Eu te faço uma pergunta: qual foi a última vez que você leu sua Bíblia? Pastor, o Senhor é prioridade. Não, o Senhor é prioridade quando você precisa. O Senhor é prioridade quando o seu casamento está terminando, quando você está desanimando na igreja, quando você perdeu a esperança, quando você está numa ansiedade, numa depressão, quando você pensa em tirar a sua vida. Aí Deus se torna prioridade.
perceber que a nossa vida, o cristianismo hoje, a fé cristã hoje, Deus não é primeiro em nada. Deus só é primeiro quando nós temos uma necessidade. Quando a nossa alma está com fome de coisas materiais, não da sua presença, não da sua glória, não porque eu entendo que Ele é meu Salvador. Todas as vezes que eu estou arrumando para vir para a igreja, eu tenho uma alegria extraordinária. Eu amo pregar a palavra do Senhor, querido. Eu amo conversar com pessoas. Eu amo aconselhar pessoas, porque eu entendi a chamada do Senhor para a minha vida. Amém. E quando você entende a chamada, não é um peso, é uma alegria, uma satisfação de servir ao Deus e Yeshua, aquele que morreu e terceiro dia ressuscitou por você. Amém. Então se torna um prazer quando Deus é prioridade na sua vida. Você vai perceber que Deus organiza a nossa vida, Deus organiza a nossa família. Em toda a Bíblia, o Senhor nos ensina a administrar em todas as áreas da nossa vida. Pastor, qual área da sua vida? Você pode me perguntar, pastor, essa área da minha vida está perdida. Eu não sei o que fazer nessa área. Vamos ler a Bíblia, o que a Bíblia aconselha? Eu gosto de contar esse testemunho, querido. Um dia o irmão me chamou e falou assim, pastor, o capeta está roubando todas as minhas finanças. O capeta, pastor, eu ganho bem, mas eu não consigo, pastor, eu não consigo fechar no mês positivo e sempre negativo. Eu tenho que fazer um propósito maior, eu tenho que fazer algo maior, pastor. Você, meu irmão, vamos sentar aqui, vamos ver qual é o problema. E nós estamos somando e tal, vendo que estava gastando por mês. Ele ganhava 7 mil, querido. Mas ele estava gastando 11 mil por mês. Como que uma conta dessa vai fechar? Não é diabo. É organização que você não tem financeiro. Sempre vai andar no vermelho, sempre vai andar apertado, porque o que você ganha, você gasta mais do que você ganha. Então mantenha essa organização. E a Bíblia vai dizer que até a forma de eu gastar o meu dinheiro tem que ser de uma forma inteligente para adorar ao Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer, vocês oram e não recebem porque vocês pedem por interesse pessoal. Até a nossa oração, ela tem um propósito, ela tem um sentido. Sabe, nós precisamos entender essas coisas. Sabe, o pastor Rodrigo falou algo muito interessante. Nós viveríamos culto de terminar 10 horas. Sabe, eu creio muito nisso. Eu creio muito nisso. De o culto terminar com as pessoas ir embora e as pessoas ficarem aqui. Mas sabe quando isso vai acontecer? É quando nós começamos a entender o que nos trouxe para a igreja. Não foi pessoas perfeitas, foi pessoas arrependendo dos seus pecados. Não foram pessoas que tinham talento ao ministério, mas foi pessoas que tinham fome e sede do Senhor, porque a sua vida precisava ser mudada. O que vai nos trazer esse fogo e a glória do Senhor, pessoas sendo arrebatadas em espírito, dizendo, Pai, eu recebi o batismo do Espírito Santo, mas para mim ainda é pouco, porque a tua vai dizer que o Senhor é novidade de vida, o Senhor tem experiências extraordinárias para mim. É quando nós começamos a entender qual que foi a chamada que me levou para a igreja. Não foi uma vida perfeita, foi uma vida imperfeita, um homem pecador. Hoje nós esquecemos porque nós estamos na igreja. Hoje não dá oportunidade para o irmão e não volta mais na igreja. Hoje se o irmão não pregar, ele não quer mais saber da igreja, vai abrir a igreja dele. Hoje as pessoas não querem mais relacionamento, elas querem público. As pessoas não querem mais relacionamento com Deus, elas querem microfone. E quando você entrou para a igreja, você não tinha um microfone, pelo contrário, você ficava escondido como Saul, no meio da bagagem, não me escolhe, você não me chama. Você tinha vergonha de microfone. Hoje você briga por causa de um. Sabe que nós vamos entendendo que nossa caminhada, eu falava esses dias, existem pessoas na igreja que elas estão velhas e não maduras. Existem pessoas que estão velhas na igreja, mas não estão maduras. E é triste, porque eu sei, pastor, que uma pessoa está velha na igreja, ela não tem mais fome e sede pelo Senhor. Uma pessoa madura, ela sabe que ela nunca está pronta para o ministério. Uma pessoa madura, ela sempre sabe que ela nunca está pronta. Ela precisa orar todos os dias e esperar qual é a próxima direção da vida dela para o Senhor. Nós precisamos entender esses princípios, porque é uma geração que Deus não é mais prioridade. Deus não é mais no tempo do Senhor, não é mais na hora do Senhor. Como o Senhor está ensinando a Israel, traga no meu tempo, traga no mês certo, traga os primogênitos, traga sempre o primeiro. Não gosto nem de falar sobre dízimo e oferta, porque muitas vezes, nossa, esse mês não deu para trazer o dízimo, esse mês não deu para ofertar.